Então vamos lá, meus irmãos, para a sexta aula do livro de Jó. Hoje nós vamos ver o capítulo 8 e sempre bom recapitular. Nós estamos estudando o livro de Jó, estamos aqui, já entramos no diálogo, entre Jó e os seus amigos, e hoje nós vamos para o capítulo 8, onde aparece na história o segundo amigo de Jó, que vai agora falar com Jó umas palavrinhas também. E nós vamos ver isso hoje. Então, sexta aula do livro de Jó, capítulo 8, a primeira fala de Bildade. Então, lembrem-se que 3 amigos de Jó saem dos seus lugares, das suas terras, e vêm visitar Jó, ficam 7 dias em silêncio, chorando com ele, até de certa forma espantados com a real situação de Jó, porque muito provavelmente, como na época não tinha um WhatsApp, então a foto não chegava antes, Então eles só foram ver a real situação de Jó quando eles chegaram e viram pessoalmente. Então os capítulos anteriores nos mostraram que Jó dá a entender que eles ficaram surpresos. E aí o primeiro amigo de Jó fala depois de 7 dias, que é o Elifaz. Nós vimos a fala dele. E hoje nós vamos ver muito brevemente, o capítulo é bem breve, o segundo amigo dele, que é o amigo Bildade. Só para lembrar, após o silêncio, os 7 dias e 7 noites em silêncio, Jó, no capítulo 3, põe todo o seu sofrimento para fora, por meio do seu lamento, da sua queixa, desejando inclusive a morte. Depois dessa queixa de Jó, o seu amigo Elifaz fala algo com Jó. Jó responde, como vimos no capítulo 6 e 7 a semana passada. E agora, um segundo amigo de Jó entra na conversa, entra no diálogo e também vai dar umas palavrinhas para Jó. Então nós vamos começar lendo aqui os versos 1 a 7. E eu resumi da seguinte forma, é bom recapitular isso também. Eu disse lá na primeira aula para vocês que nesse diálogo de Jó com seus amigos, todos eles vão elaborar uma tese do porquê Jó estava sofrendo. Lembra-se que esse é um fio condutor nesse diálogo. Todos eles vão falar o que eles acham que é o motivo pelo qual Jó está sofrendo. E o Bildade, que é o amigo que vai falar agora, não é diferente. Ele agora vai dar, vamos dizer assim, o que ele acha que é o motivo pelo qual Jó está fazendo. Já adianto que não vai ser muito diferente do Elifaz, mas ele tem um tom diferente aqui que é um pouco interessante de ver. Então, versos 1 a 7, vamos ler. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas, se você buscar a Deus e pedir misericórdia de Todo-Poderoso, se você for puro e reto, Ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Bildade vai apresentar a tese dele do porquê Jó está sofrendo. E eu resumi dessa forma a tese dele. A justiça retributiva de Deus. Para começar, Bildade começa repreendendo Jó, de certo sentido, mandando Jó calar a boca, porque ele diz assim, até quando você vai falar essas coisas? Porque para ele, as falas de Jó do capítulo 6 e 7 foi um absurdo. Então ele diz, até quando você vai falar essas coisas? E irmãos, olha o que ele diz, verso 1 ainda, até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Nós vimos na semana passada que Jó reclama com seus amigos que eles não estavam tendo compaixão do seu sofrimento. Então, os amigos de Jó não estavam tendo compaixão dele. E isso porque apenas Elifaz tinha falado. Mas agora que Bildade fala também, nós vemos, irmãos, e lembra o que eu disse aqui, a tese de Bildade para o sofrimento de Jó vai ser um pouco parecida com a de Elifaz. Jó é culpado. Ele é culpado. Só que Bildade, irmãos, Bildade ele pega mais pesado do que ele faz.
Você já teve aquele momento assim que você, depois você até se arrependeu? Você falou o que você julgava que a pessoa precisava ouvir, só que sem medir palavras. Já viu? Você já falou algo sem medir palavras? Eu já cometi esse pecado algumas vezes. Irmãos, Bildade é aquele que não está medindo palavras. Olha o que ele diz: até quando a sua boca será como um vento impetuoso? Irmãos, eu não posso afirmar que essa era a intenção de Bildade, mas parece que Bildade está fazendo um trocadilho, porque vocês vão se lembrar, como que os 10 filhos de Jó morreram? Eles estavam na casa de um deles, e a Bíblia diz que veio um vento e destruiu a casa. Bildade agora vira para Jó e fala: suas palavras são como um vento impetuoso. Eu não sei se era a intenção dele, mas parece que ele faz esse trocadilho. E por que parece que ele faz isso? Porque no verso 4 ele vai dizer assim: se os seus filhos pecaram contra ele, aqui Deus, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Não parece que não era intencional. Porque ele manda Jó calar a boca, fala: você está falando como louco, e ele diz assim: suas palavras estão como um vento impetuoso. E logo no verso 4, ele vira para Jó e esmaga Jó ainda mais. O que ele vira para Jó e diz? Se os seus filhos pecou contra Deus, Deus fez ele pagar o preço pelos pecados dele. Deus fez eles pagar por aquilo que eles fizeram, pagar pela transgressão. Deus os entregou, em outras palavras, como a gente diz hoje, Deus os entregou as consequências do seu pecado. Irmãos, imagina o que é você virar para um pai que perdeu os 10 filhos no mesmo dia, que você diz que é amigo, que no princípio, inicialmente você veio para consolá-lo, só que agora você vira para um pai e primeiro faz um trocadilho de que o que ele está falando parece um vento impetuoso. É como a psicologia diria hoje, né? Despertando no Jó quase que um gatilho. Você já viu o pessoal da psicologia falando isso, né? De gatilhos que as pessoas... Às vezes a pessoa sofre uma situação que depois uma palavra que ela ouve traz aquilo. Imagina se virar para um pai que sabe que os filhos morreram de um vento, de uma coisa da natureza, vir destruir a casa que eles estavam, e agora você vira e fala que as palavras que saem da boca dele é como um vento impetuoso. E logo em seguida diz para o pai que os filhos, nada mais, nada menos, colheram aquilo que eles plantaram. É sempre bom lembrar também o que eu disse na aula passada, que nós vemos nas falas dos amigos de Jó algumas coisas que soam como certa. Algumas coisas da fala deles até ecoam outras passagens da Bíblia. Porque o que Bildade está falando aqui com Jó? Bildade está dizendo assim, verso 3, será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? O que ele está falando? Será que Deus não é justo? E aqui ele imputa a Jó o fato de que Jó parece estar dizendo que Deus não é justo. Mas na verdade ele está mostrando a tese dele a respeito de Deus, que eu coloquei como justiça retributiva. Para Bildade, irmãos, e nós vamos ver isso, para Bildade, Deus é um Deus que dá para a pessoa, faz a pessoa colher apenas... Para Bildade, Deus é um Deus que faz a pessoa colher aquilo que plantou. E talvez você lembre assim: ah, Lucas, mas na Bíblia está escrito isso, que a gente colhe aquilo que planta. De fato. Mas lembra que uma meia-verdade não é uma verdade completa? E os amigos de Jó, parte do erro deles é às vezes pegar parte de uma verdade, que inclusive nós sabemos que outras partes da Bíblia diz que é verdade, só que aplicar de maneira diferente. E é como eu disse lá na fala de Elifaz, nem mesmo os assuntos a respeito de Deus é preto no branco, irmãos. Retributiva é retribuir. Justiça retributiva é que para Bildade, a Bildade diz assim, ó, será que Deus não é justo? Será que ele perverteria a justiça? E aí ele diz assim, se os seus filhos morreu dessa forma que morreu, é porque eles estão pagando pelo pecado que eles cometeram. Então, para Bildade, a justiça de Deus ela é retributiva. Você fez, você recebe. Essa retribuição, né? É o que, por exemplo, o patrão às vezes faz. Você trabalhou 30 dias, ele vai fazer uma justiça retributiva. Você merece o pagamento do 5º dia útil. Então, essa é uma justiça. Tanto que se o seu patrão não te pagar, ele pode até ser processado, certo?
pelas leis trabalhistas, porque é justo ele te pagar, ele te retribuir, certo? A ideia de Bildade é que Deus é assim. Então, se você faz, Deus te paga. E aqui é que Bildade, aquilo que eu falei nas aulas passadas, Bildade e os seus amigos, eles tratam as coisas preto no branco, ou 8 ou 80. E eu disse para vocês de uma forma ilustrativa que as coisas de Deus, ou a palavra de Deus, e os mistérios a respeito de como Deus faz as coisas, não é preto ou branco, é 50 tons de cinza. Tem várias camadas, porque às vezes, igual eu falei com vocês, às vezes a gente tem uma meia-verdade da palavra de Deus tirada do contexto que nos leva a um entendimento errado a respeito de quem Deus é. Então, para a Bildade, assim como para Elifaz lá atrás, se Jó estava sofrendo, é porque ele tinha feito algo por merecer. Porque na cabeça de Bildade, na teologia de Bildade, Deus só te dá aquilo que você merece. Então, se você está sofrendo, se Deus te deu o sofrimento, é porque você fez algo por merecer. Do outro lado, ele vai dizer isso. Ele vai dizer aqui, ó, mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia, verso 6, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para te ajudar e restaurará a sua ajuda. E o seu primeiro estado será maior do que o seu segundo estado, o seu último estado será maior que o primeiro. Então olha o que ele diz. Ele está dizendo, se você está sofrendo o que está sofrendo, é porque você fez algo para merecer, assim como seus filhos. Que se eles pecaram contra Deus, eles receberam o que eles mereceram. Da mesma forma, Jó, se você for puro e você for reto, Deus não vai demorar em te socorrer. Então, na cabeça de Bildade, é assim. Se você está sofrendo, é que você fez algo para merecer. Se você está sendo abençoado por Deus, é porque você também fez algo para merecer. E aí é essa visão que ele tem de Deus. Deus é um Deus que ele só te dá aquilo que você merece. Só que, irmãos, embora a Bíblia diga que nós plantamos o que colhemos, eu não vou entrar no detalhe, mas esse texto não está falando exatamente disso, de que Deus te dá aquilo que você merece, ou aquilo que você faz por merecer. Eu vou deixar para a semana que vem. Semana que vem nós vamos ver nos próximos capítulos que Jó vai responder e mostrar para ele que ele está errado nesse pensamento. Mas na cabeça de Bildade, Deus é assim. Você fez por merecer, o que você fizer por merecer eu vou te dar. Então, se você fez o mal, eu vou te dar o mal. Se você fez o bem, eu vou te dar o bem. Só que, irmãos, nós sabemos que Deus não é assim. Deus não é assim. É claro que Deus é justo. Amém? Deus é justo. É claro que haverá um juízo final em que a Bíblia nos diz que Deus julgará todas as coisas, cada um segundo a sua obra. Mas essa justiça em que Deus vai, de uma vez por todas, dar a você aquilo que você plantou, o resultado das suas escolhas, das suas obras, vai ser no juízo final. Enquanto não estamos no juízo final, Deus não age apenas assim. É claro que existem casos que Deus vai deixar você colher aquilo que você plantou. Só que Deus não age apenas assim. Como eu disse, nós sabemos pelo começo do livro de Jó que Jó era reto, que Jó era íntegro. Portanto, no caso de Jó, ele não estava colhendo o que ele plantou, porque ele não fez nada para merecer aquilo. Nós sabemos que a história de Jó vai mais além do que o mero ter feito algo por merecer, por ter feito algo de errado. Nem os filhos dele nós temos certeza se pecavam ou não. Lembra que lá no início Jó dizia, eu não sei se eles pecou, entendeu? Então, nós não sabemos. Agora, só porque Jó está sofrendo, ou só porque os filhos dele morreram, para a Bildade não, eles fizeram por merecer. Só que ele esquece que Deus é um Deus misericordioso. E aqui é que ele confunde, a teologia dele é confusa, porque no verso 5 ele fala sobre o Deus misericordioso. Só que ele não consegue entender como que a misericórdia de Deus funciona. Irmãos, o que significa misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá para a gente aquilo que a gente merece. É mais ou menos assim. Quem tem filho sabe que às vezes o seu filho faz algo para merecer o quê? Uma surra bem dada. E às vezes os pais têm que dar uma surra bem dada nos seus filhos. Entendo o que eu estou dizendo, está gravando, né? É até perigoso eu falar surra hoje em dia. É uma correção, a vara da disciplina, como a Bíblia diz. Não estou falando sobre espancar, certo? Mas irmãos, quem é pai sabe que nem sempre a gente vai corrigir os nossos filhos no nível que eles merecem, certo?
Deus também é assim, irmãos. A misericórdia é isso, é Deus não dar a gente, ou não punir a gente, ou não retribuir a gente aquilo que nós fizemos por merecer. Quantos homens em toda a Bíblia nós vemos que fizeram coisas erradas, mas Deus, pela sua misericórdia, não permitiu que eles nem mesmo, vamos dizer assim, sofressem todas as consequências do seu pecado. Então, a teologia de Bildade é muito preto no branco, ela é muito certinha. E ele cria uma imagem de Deus diferente da revelação. E eu disse na semana passada, foi no momento de perguntas e respostas, que lá no final do livro de Jó nós vamos ver que o próprio Deus diz que a teologia deles não estava certa. Que o entendimento que eles tinham a respeito dele mesmo não estava certo. Mas na cabeça de Bildade era assim. Você faz, se você está colhendo mal, é porque você plantou mal. Se você está colhendo bem, é porque você plantou bem. Se você fizer tudo certinho, Deus vai te abençoar. Mas se você fizer alguma coisa de errado, Deus vai te punir também. Irmãos, vamos lá. Nós ainda temos teologias assim hoje. Infelizmente, existem igrejas, púlpitos, pregadores que pintam um Deus assim. Quantos, irmãos, eu pensando nesse capítulo, eu me lembrei de um podcast que eu ouvi uma vez, em que a moça, juntamente com seu marido, que eram ali os responsáveis pelo aquele programa, tipo de rádio, a moça tinha um pastor conversando com eles e ela fez assim, olha o que ela diz. Eu lembro exatamente como que ela fala. Ela se expressa assim, eu vou achar depois e mando no grupo da igreja. Ela diz algo assim, ela vira para o pastor e fala, pastor, a minha vida é tão boa, ela, o marido e 3 filhos, a minha vida é tão boa, mas tão boa, que às vezes eu, no fundo, eu fico com medo de Deus tirar algo da gente para tentar, sei lá, ensinar a gente alguma lição. E aí esse pastor diz assim, olha, você precisa mudar esse seu pensamento, porque Deus não é assim. Deus não é um Deus que, você está feliz demais, deixa eu atrapalhar um pouco a sua vida. Ou então Deus não é um Deus que no menor do seu deslize, Ele vai fazer você pagar aquilo. Irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Isso significa que Deus é um Deus tão misericordioso que se Ele deixasse a gente pagar por tudo de errado que a gente faz ou fez, a gente já estaria no inferno, irmãos. Irmãos, a única coisa justa para tudo que a gente já fez ou que ainda vai fazer de errado é o inferno. Mas nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso. Inclusive a Bíblia em Romanos vai dizer que no passado Deus não puniu as pessoas por todos os pecados que elas cometeram. E por quê? Para dar um tempo para que as pessoas se arrependessem. Então Deus não sai punindo as pessoas assim não, irmãos. E quer ver um outro exemplo disso? Nós crentes na internet às vezes somos assim. Por exemplo, quando a gente na internet vê alguém falar mal de Deus ou do cristianismo, e logo um tempo depois a pessoa sofre alguma coisa, o que os crentes na internet logo aparecem para dizer? Foi zombar de Deus. É os Bildade, irmãos. É os Bildades. Essa é a teologia do Bildade. E irmãos, crente na internet é o puro Bildade. Porque eles não têm misericórdia nem no falar. Imagina o que é você virar para seu amigo e falar, seus filhos morreu é porque merecia, fizeram alguma coisa de errado. Imagina. Então, exatamente. Não cabe a nós fazer essa ligação de tipo assim, aconteceu isso, é por causa disso, nós não sabemos. Existem mais coisas acontecendo. Jó não tinha noção da história que contou no primeiro e no segundo capítulo, que envolvia inclusive uma certa ali batalha do acusador e Deus ali em favor daquele que servia a ele. Os amigos dele não tinham noção, mas para eles já sabiam de tudo, certo? A gente estar no nosso mundinho e achar que a gente conhece tudo, irmãos, nós não conhecemos, nem mesmo na teologia. Olha, Deus é tão grande, irmãos, e Paulo em Romanos 8 vai dizer que quão inescrutáveis são os seus caminhos. De forma que em Romanos 8 Paulo diz que os caminhos de Deus às vezes nós não entendemos. Quão insondáveis são os seus juízos, a forma que Deus faz justiça, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?
É Paulo no Novo Testamento, vamos dizer, se aconselhando humildade, dizendo, olha, você está muito certinho nesse conhecimento de Deus. Você acha que você já conhece o jeito que Deus faz. Mas nós não conhecemos, porque Deus ele não se encaixa numa caixinha. A forma como Deus julga, irmãos, nós não temos conhecimento. Ah, mas eu conheço a Bíblia de capa a capa, mas não significa que você conhece Deus de capa a capa. Porque a Bíblia, até mesmo a Bíblia, palavra de Deus, revelação de Deus, não nos revela 100% sobre o Deus que é eterno. Certo? Então, nós corremos esse risco, às vezes, de pegar partes do que a Bíblia nos revela e achar na nossa soberba que a gente já conhece tudo de Deus. Nós, pastores, corremos esse risco. Nós, crentes maduros, de longa data de igreja, corremos esse risco. E às vezes, nessa nossa falsa confiança de que já conhecemos a Deus, somos péssimos amigos com as pessoas. Seja com os amigos da igreja, seja com amigos do dia a dia, seja com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque lembra que Jó falou lá na aula passada? Ainda que eu tivesse abandonado a Deus, você tinha que ter compaixão de mim. Então, às vezes, mesmo quando as pessoas estão lá fora zombando de Deus e tudo mais, se aconteceu algo com elas, não significa que Deus está punindo elas. Mas basta, principalmente um famoso, né? Aconteceu uma tragédia com eles, na época dos Mamonas Assassinas, que eles morreram daquela forma trágica. O que os crentes falam até hoje que o que aconteceu foi Deus punindo eles. Então, irmãos, às vezes a gente é habilidade, a gente quer dar um veredito, a gente quer, vamos dizer assim, né, achar que conhecemos a Deus, sendo que Deus é muito maior do que o nosso próprio entendimento. Mas vamos continuar, porque eu gastei a aula toda falando aqui nesses versos. Vamos ler, verso 8a, deixa eu passar aqui, mas já vai acabar, o capítulo é pequeno. Verso 8 a 19, ele continua dizendo, humildade. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que o próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano ou crescer o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim, e as suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo, eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. O que Bildade faz aqui? Como, lembra da primeira aula? Esse é um livro de certa forma, de sabedoria. Então, os amigos de Jó que se consideravam sábios, eles usam, vamos dizer assim, né, ditados, eles usam poesias. E o que ele está fazendo? Muito provavelmente, do verso 11 ao verso 19, inclusive está entre aspas por causa disso na maioria das Bíblias, ele está provavelmente citando... Imagina hoje a gente, sabe quando a gente está na conversa com amigos que a gente diz assim, olha, é como diz o ditado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mamãe já dizia tal coisa. É isso que Bildade está fazendo. Essas palavras, esse poema, de certa forma, que ele diz, é basicamente ele usando exemplos da natureza para basicamente defender a tese dele. Do tipo assim, olha, o papiro não cresce fora do pântano. Ou seja, as coisas não acontecem em vão. E tem que ter uma causa. Só que o que eu quero chamar a sua atenção é o verso 8, 9 e 10. Porque ele diz assim para Jó, pergunte agora aos das gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós nascemos ontem, somos de ontem, né? E nada sabemos, pois nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Vocês lembram que ele para defender a tese de que Jó estava errado, lembra que ele usa uma experiência que ele teve, um espírito que ele viu? Quem se lembra disso? Ele viu um espírito e falou, o espírito me falou isso, então é por isso que eu estou concluindo isso.
Bildade faz diferente. Bildade não se apoia numa experiência que ele teve. Bildade se apoia no que os antepassados diziam, na tradição dos antepassados, no que os nossos pais nos ensinaram. E ele diz assim, olha, pergunta para os nossos pais, ô Jó, você está achando que eu não estou certo? Vamos perguntar para os nossos antepassados, para os mais velhos, para os nossos pais, para os pais deles. Vamos perguntar para eles, será que eles não podem te ensinar? Porque nós nascemos ontem, aquele ditado, né? Nós nascemos ontem, nós não sabemos de nada. Olha a falsa humildade. Mas nossos pais não, os antigos não. Os antigos, eles estão certos. E aí, muito provavelmente, o que ele diz em sequência é algo que ele aprendeu com os antigos. O que Bildade está fazendo? Algo que nós também ainda fazemos hoje. Você já viu quando a gente diz assim, não, mas o povo fala tal coisa. Não, mas os antigos falavam tal coisa. Irmãos, para nós, a revelação de Deus é a Bíblia. Só que nós sabemos que existe uma certa teologia, um certo conhecimento de Deus que é extra-bíblico e que é passado de geração em geração. É o famoso conhecimento de Deus que o povo tem, que as pessoas que nem nunca leram a Bíblia apresentam. Sabe aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia e querem falar de Deus pra gente? É porque elas vão... o que ela fala hoje, ela aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com não sei quem. É aquela tradição, é aquilo que o povo diz. Né? Tem um irmão aqui da igreja que... Tem os irmãos que contam, né? Que a esposa sempre falava, mas o pessoal fala tal coisa. E o marido falava assim, quem que é esse pessoal? É mais ou menos nesse sentido, né? Mas o povo fala tal coisa. Especialmente superstições. Não, mas bateu a testa, tem que pôr a faca. Mas de onde você tirou isso? Não, os antigos falavam, leite com manga, não pode tomar leite com manga, né? Mas faz mal. Quem falou que faz mal? Cadê a prova? Não, mas você está entendendo? É aquele conhecimento que não tem comprovação, mas que é passado de geração em geração e a gente toma hoje como verdade. Bildade está fazendo isso. Para defender a razão dele dizer para Jó, que tanto Jó quanto os filhos tiveram o que mereciam, e que Deus é esse Deus que, se ele te deu mal, é porque você mereceu. Bildade está dizendo, mas não sou eu que diz, não. É os nossos antepassados, é os experientes. Irmãos, a tradição pode estar errada. A voz do povo não é a voz de Deus. O que os nossos pais nos ensinaram não quer dizer que não significa que está certo. O que os nossos avós nos ensinaram não significa que está certo. Eles podem ter errado, eles podem... o conhecimento que eles nos transmitiram pode ser um conhecimento fora da palavra de Deus. Mas Bildade se apoia no conhecimento dos seus antepassados. Os últimos versos 20 a 22... Deus não rejeita o íntegro e destrói os ímpios. E aí ele determina sua fala dizendo, eis que Deus não rejeita o íntegro. Em outras palavras, Jó, se Deus ainda não te respondeu, é porque com certeza você não é íntegro. Porque Deus não rejeita o íntegro. Uma pessoa que é reta, que é certa, Deus não rejeita. E aí ele diz, nem toma os malfeitores pela mão. Ou seja, nem apoia quem é mau. Ô Jó, você acha que Deus é assim? Se a pessoa é certinha, Deus não rejeita ela. Agora, se a pessoa é má, você acha que Deus fica dando corda para a pessoa má? Deus não estende a mão para quem é mau. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha e a tenda dos ímpios não subsistirá. Se você for bom e reto, Deus vai se alegrar. Deus vai restaurar a sua vida. Mas se você for mal, Deus também não tem piedade. Ele destrói aqueles que são ímpios. Essa é a teologia dele. Se Deus te punir, é porque você fez algo de errado. Se Deus te abençoar, é porque você fez tudo certinho. Quem dera se as coisas fossem assim, irmão. Na verdade, não é quem dera. Quão miserável seria a vida se Deus fosse desse jeito. Esse Deus que, como as pessoas gostam de pintar, de que, não, você já viu um crente com medo? Eita, eu menti de novo, Deus vai me punir. Eita, o pneu do meu carro furou. Deve ser porque eu contei aquela mentira lá. Eita, meu carro estragou, eu estou tendo que gastar 3 mil nele. História real minha. Meu carro estragou, estou tendo que gastar... Na verdade vai dar um pouco mais de 3 mil. Estou tendo que gastar 3 mil. Eita, deixa eu pensar, o que eu fiz errado para Deus ter feito meu carro estragar? Irmãos, nós podemos cair nesse erro. Mas deixa eu dizer para vocês, Bildade está errado. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não fica jogando dessa forma com a gente. Opa, eu vi, toma aqui. Não.
E nem mesmo quando Ele nos abençoa, significa que nós também fizemos por merecer. Portanto, quando sofremos, não significa que fizemos algo por merecer e que Deus está punindo que você fez alguma coisa. E do outro lado também, porque Deus está te abençoando, não significa também que você pode bater no peito e dizer, tá vendo como que eu estou ungido, que eu estou santo? Não. Às vezes Ele também te abençoou. Se Ele não te faz pagar o que você fez por merecer, de mal, é misericórdia. Quando Ele te dá algo, mesmo sem você merecer, é graça. E nós sabemos que a Bíblia inteira nos apresenta um Deus que é misericordioso e é gracioso. Misericordioso porque Ele não nos faz pagar tudo que fazemos de ruim, ou de errado, ou de pecado. Mas Ele também nos abençoa até mesmo quando a gente não faz nada por merecer. Amém? Bom, essa é a aula de hoje. Vou encerrar para quem está acompanhando a transmissão. E nós vamos para um momento aqui de comentário, bate-papo aqui. Quem nos acompanhou e vai ver a gravação, Deus te abençoe. Até terça-feira que vem para a gente ouvir a resposta de Jó para o seu amigo Bildade.